Fala aí, arquiteto, Júlio na área. Fala, engenheiro, Jonas na área. E começamos mais um AECTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E hoje nós vamos falar aqui com um dos primeiros representantes aí de softwares, né? Aqui no nosso podcast. Falar, e também brasileiro. Interessante falar isso. Aqui sobre a TQS. E a gente está aqui hoje com o Adriano, Jonas. Eu acho que até é importante pro pessoal, né? A gente já conversou com a Joyce da Autodesk, a gente vai conversar com o pessoal da Graphisoft também, mas é importante a gente ressaltar também as ferramentas brasileiras, né? E o TQS, acho que praticamente dispensa apresentações sobre a solução, né? Para cálculo estrutural. E o Adriano veio aqui para representar, né? E para a gente poder bater um papo sobre isso também, até para aqueles que se interessam, às vezes queiram seguir uma carreira, né? Desenvolvimento de software voltado para a área da arquitetura, engenharia, construção. Então é uma honra aqui receber o Adriano. Legal, eu que agradeço aí a oportunidade de participar representando a TQS. Acredito que vai ser bem proveitoso aí nossa conversa para discutir os elementos de BIM aí em conexão de arquitetura, estruturas e instalações. Legal, Adriano. Adriano, primeiro fala um pouquinho de você. Você é engenheiro, né? Quanto tempo você já tem de experiência ali? Como que você foi parar nesse mundo de programação, né? O que te levou aí para esse caminho? Para quem está escutando a gente, talvez às vezes se identifique ali também. Legal. Bom, sempre gostei de programar, sempre tive interesse em aprender linguagem de programação desde adolescente. Aí, na época que eu escolhi o curso, fui para o rumo de engenharia civil, fiz o curso na USP de São Carlos. Depois que eu me formei, eu trabalhei um pouco com um projeto e começou a voltar, né, aquele interesse em programação e apareceu uma oportunidade de trabalhar como programador na TQS. Então, nesse momento, eu consegui juntar ali as duas coisas que eu gostava, né, que foi a minha formação profissional, né, com o meu interesse pessoal ali de trabalhar com software. Legal. Então casou direitinho. Legal. E aí, para eu entender, desde quando que você está na TQS? Eu tô na TQS desde 2010. Já faz mais de 13 anos aí, então, né? Sim. Então, ouvindo as dores, sabendo como é que usa o programa, né? Acho que você deve ser um hard user aí e poder passar um pouquinho a experiência. Acho que o Jonas aqui como engenheiro pode puxar mais que eu dessa vez. Sim. Não, até a minha curiosidade, o Adriano, você já tinha trabalhado antes com programação, antes de ir para a TQS? Durante o curso na graduação, eu trabalhei um pouco com iniciação científica voltada à programação. Então eu tive ali um primeiro contato com métodos numéricos, mas profissionalmente a TQS foi a sua primeira... E lá na época da faculdade era Basic? O que era que você mexia lá de linguagem de programação? A gente usava Pascal, Fortran, MATLAB. Era linguagem raizona mesmo. Não, mas legal saber. Eu também, o pessoal sabe, eu sempre falo aqui que eu gosto bastante de programação, nunca fui um profissional nessa área, mas eu tive desde lá do estágio, do ensino médio, eu aprendi Basic, cheguei a mexer com Pascal, depois aí eu comecei a vir para essas linguagens mais modernas, Python, JavaScript, para conseguir, porque querendo ou não ajuda bastante na nossa carreira, né? Até a trabalhar. Quando eu estava na faculdade também, eu tive essa coisa de... Eu vi um problema e eu falava, se eu chegar lá em casa e jogar lá pelo menos uma formulazinha no Excel já vai resolver. Daí um pouco você começa... se eu perder um pouquinho mais de tempo aqui, eu consigo resolver isso daqui com um códigozinho. Na época Basic, que eu sabia mais. Aí depois fui tentando com Python, que hoje em dia é bem rápido, né? Para programar ali em Python, é simples. E é interessante de saber aí que também foi mais ou menos isso lá na época que você estava na faculdade. E quando você começa a trabalhar na área de engenharia, então você foi trabalhar num escritório de cálculo estrutural já também. Exatamente. Eu me lembro até que eu tinha um perfil diferente ali, né? Até por gostar de programação, porque chegava um problema para mim, você precisa calcular 200 vigas metálicas, por exemplo. Então... tinha, sei lá, uma semana para fazer a verificação. Eu passava 4 dias fazendo uma tentativa de automação e depois no último dia
Resolvia tudo de uma vez, né? Enquanto o pessoal já ia lá fazendo de uma em uma, tal, né? Uhum. E nessa época, uma curiosidade, o pessoal já entendia que você estava fazendo algo que era benéfico, ou eles achavam que, tipo, pô, você tá perdendo tempo com isso daí e depois você não vai conseguir fazer a entrega? Como é que era no escritório na época, quando você tava lá não fazendo necessariamente a atividade que tinha sido passada, mas você estava automatizando esse processo? O pessoal conseguia entender o valor, ou eles achavam que você estava numa atividade que não era a ideal ali naquele momento? Eu ia por instinto, e aí chegava ali perto de entregar, nem eu acreditava que eu ia conseguir. Então não julgo eles por não... Ah, legal. Mas dava certo, né? Dava certo. É porque eu conto isso porque eu cheguei a trabalhar para uma empresa que a gente fazia georreferenciamento, e eu não me conformava em fazer relatório na mão de marcos de georreferenciamento. Tipo, vinha lá uma lista gigante de marcos, e na época o meu chefe pedia para ir fazendo lá o relatório manual, e às vezes eu tinha divisa de córrego, que é muito marco e tal. E foi uma semana lá que ele ficava toda hora: ô Jonas, você já fez o relatório? E ele via lá eu com a tela preta aberta e digitando lá. Eu falava: ô Ari, eu vou resolver isso daqui de forma automatizada. E foi, e de repente eu gerei lá um código simples para eles, mas que conseguia dar um input dos marcos e já saiu o relatório completo. E o pessoal às vezes tem essa dificuldade, né, de ver que você está trazendo um processo de automação que vai melhorar. E aí foi nesse momento que você começou a ter contato com o TQS que surgiu essa relação, ou ainda não foi lá que você conheceu a ferramenta? Comecei a ter o interesse e comecei a conversar com amigos que estavam em contato com o pessoal da TQS. E aí, por essa conexão, eu manifestei o interesse, e logo depois eu entrei lá. Ah, legal. Caramba, e aqui algumas coisas que enquanto vocês estavam falando aqui, uma coisa que eu achei impressionante aqui, né? Você entra no site da TQS, depois a gente pode colocar o vídeo aí na edição de vídeo. Mas aqui, números marcantes, né? Não sabia que vocês tinham mais de 14 mil clientes no Brasil. Sim. A gente então, tá aí desde 80, da década de 80, então... Eu tive um professor que ele acompanhou desde o início, era meu professor de pontes na faculdade, e ele já falava que o TQS ele começa a sua jornada lá com uma solução para DOS ainda, né? Se eu não me engano. Sim, o TQS. Se você puder, então, Adriano, contar um pouco da trajetória assim, do TQS como solução no mercado brasileiro, e até chegar hoje que ele já atende, né, o BIM e tudo mais. Se você puder fazer um retrospecto aí da ferramenta pra gente. Tá legal. Bom, claro que eu não comecei lá desde o começo, né? Mas eu ouvi muitas vezes a história. O TQS começou ali realmente com processamento de cartão perfurado, então não tinha nem interface. Eu achava que era no DOS, então ele começou antes um pouco disso. Antes. Então, naquela época, você tinha que perfurar o cartão para fazer o programa, para entregar os dados e para pegar os resultados. Né, e era tudo interpretado, tinha que ter alguém, tinha que ter um computador em algum lugar que era raro para poder ir lá e fazer esse reconhecimento e leitura de cartões. Então a gente começou nesse momento aí com o engenheiro Nelson Covas, que hoje é o diretor lá, e nesse momento ele tinha feito uma solução para vigas, porque naquela época, de todos os elementos ali que compõem o projeto de estruturas, vigas era o que demandava mais trabalho, né? Demandava mais homens-hora para resolver. Então ele apareceu ali naquele momento com uma solução que você entregava dados de viga e ele retornava o que era necessário para acelerar ali o seu projeto. Né? E logo em seguida já apareceu... solução para desenhar as vigas que eram calculadas, né? Imprimir as vigas em impressora contínua. Então surgiu ali dessa forma, com vigas. Depois disso, a gente começou a fazer... começamos a acoplar outros sistemas que se comunicavam com o sistema de vigas. Então, a gente criou pilares, nós criamos... a modelagem em si, que depois juntou tudo. Então, na época, para modelar,
nas primeiras versões de modelagem, você tinha que fazer um rascunho das coordenadas, porque você ia ter que entrar com aqueles dados numericamente, não graficamente. Você tinha que dar os inputs de coordenada para ir gerando o pórtico ali. Para ir gerando o que hoje você modela no nosso modelador estrutural, que você lança uma viga, né? Então você vai, vou lançar a viga V1 do ponto tal até o ponto tal. Antes disso ser gráfico, você entrava em formato de texto. Então você inseria na seção de vigas uma viga V1, coordenada x, y, z, ponto inicial. X, y, z, largura, altura e todos os outros dados necessários para definir uma viga. E aí, isso a mesma coisa para pilares e para cargas e tudo mais. E aí isso gerava um modelo de pórtico. A gente, na verdade, já nasceu assim. O engenheiro não gerava o modelo de pórtico, ele gerava a forma. E a gente sempre extraiu o modelo de pórtico para fazer o processamento. E aí umas coisas que eu tô vendo aqui, né, também, que é interessante, se vocês entrarem no site da TQS, tqs.com.br, tô vendo que tem o TQS News, né, e tem também outras TQS Docs aqui, que eu tava vendo agora, bem interessante. Tem também tutoriais contando um pouco a história da empresa, tem bastante informação lá no... O site deles é bem redondinho, rápido, funciona bem também. Quem depois tiver curiosidade, acho que vale a pena ter um TQS Tour aqui, tem umas coisinhas explicando bem ali o que é a ferramenta. Acho que para quem tem curiosidade aí em casa, né, quem está escutando o podcast, pode dar uma explorada. Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho hoje como que funciona. Você se formou na USP, né? Eu não sei como que hoje está isso nas faculdades, né? Que eu sei que você tem diversos aplicativos, é muito falado em softwares de cálculo, até pelo Excel mesmo, porque o engenheiro tem que ter a autonomia e entender 100% como fazer o cálculo. E aí depois a gente tem essa geração que já começa a usar os softwares, né, para otimizar esse processo. Como que hoje, quanto tempo demora para um profissional que se formou, para ele utilizar a TQS, de fato, para ele desenvolver os projetos dele, assim, na sua experiência? A curva de aprendizagem das ferramentas. Eu sei que tem ali... Fala um pouquinho das soluções. Eu vi que tem uma solução para alvenaria estrutural, uma solução para concreto armado. Se puder comentar um pouquinho para a gente. Vocês têm solução para fundações? Tá legal. Hoje a gente tem solução para concreto armado, para concreto pré-moldado, para alvenaria estrutural, paredes de concreto. Basicamente é isso. E a gente sempre se voltou ao mercado de edificações, tá? Apesar de a gente acabar vendo aí algumas obras especiais modeladas com o TQS, mas a gente sempre se esforçou ali para fazer o software atender mais automaticamente o processamento de edificações. Acredito que para alguém que se formou, ter ali um domínio sobre o TQS varia muito, acho que em relação ao ambiente que ele está tendo esse contato. Por exemplo, se a pessoa se formou e vai trabalhar sozinha, aí ela vai precisar estudar por si só, né? Então ela vai ter que buscar o material, vai ter que talvez buscar alguém que dá um treinamento, então vai ter uma curva um pouco mais alta de aprendizado. Agora, quando você se forma e entra num escritório de cálculo que já tem isso difundido, você já começa trabalhando na ferramenta no primeiro dia e vai ter alguém te monitorando. Então, acho que no primeiro mês ali você já está fazendo grandes utilizações do programa. Legal. Entendi. Até, Adriano, uma curiosidade ainda sobre um pouquinho da história do TQS. Quando você entra na TQS, você já era a solução já tridimensional, já era essa uma versão que já estava se adaptando ao BIM, ou você pegou essa parte da migração ali do TQS começar a atender o IFC e esses padrões do BIM? Tá, com relação a BIM, a gente começou a trabalhar com BIM acho que em 2006. Eu entrei em 2010. A gente entrou ali em 2006 com uma parceria com a Autodesk. Então, naquela época, a gente não tinha muita certeza para onde ia, né? Como é que o pessoal ia aceitar aquilo. Mas a gente formou uma parceria com a Autodesk e desde 2006 a gente lançou a opção do usuário exportar ou IFC ou
a conexão direta com o Revit. Então nasceu nesse momento. E nesse momento a gente viu que algumas pessoas utilizaram. Só que não teve grandes utilizações. As pessoas utilizaram, acho que mais por curiosidade, saía um projeto aqui, um projeto ali. E as solicitações que vinham pra gente eram poucas. Acho que por volta ali de 2010 o pessoal começou a usar mais, começou a aparecer arquiteto para fazer reunião com a gente, explicando por que era importante o engenheiro que entregava o modelo para eles entregar o modelo em BIM, o que eles iam conseguir, né? Por exemplo, a gente teve uma reunião bem marcante com uma arquiteta, que eu não me lembro o nome agora, que explicava pra gente, se o engenheiro me entregar certinho a geometria dos pilares, das vigas, vai me ajudar, porque eu vou fazer cortes no meu projeto e vai estar lá, né? A viga, o pilar, eu não vou ter que remodelar nada, não tem retrabalho. Então, num primeiro momento, apareceu essa necessidade geométrica, né? De integração. Então, a primeira manifestação BIM na engenharia não foi o uso do engenheiro de alguma coisa de outra disciplina, foi o contrário, foi outra disciplina querendo extrair da engenharia as informações que poderiam ajudá-las para evitar retrabalho. Entendi. O uso primeiro foi de quem contratava o engenheiro e não o próprio engenheiro que precisava da arquitetura para incorporar ali. Hoje vocês têm uma integração lá para conseguir puxar esses modelos para o projetista fazer os lançamentos em cima da arquitetura no TQS. Sim. E uma outra coisa que eu tenho curiosidade aí desse início é se o TQS, se ele nasce lá num software só para vigas e aí ele vai evoluindo. Houve um momento que teve que... não sei, imagino que não foi o momento talvez que você estava lá, mas que eles tiveram que recomeçar do zero quando mudou esse paradigma de como ia ser calculado uma edificação completa. Teve que ser feita uma reescrita total da solução? Não. Foi interessante que a gente surgiu com vigas, mas no momento que a gente estruturou a modelagem, a gente escolheu, né, tivemos que fazer uma escolha naquele momento. E a gente poderia ter escolhido, por exemplo, que o usuário lançasse barras de pórtico. Se a gente tivesse escolhido esse caminho, provavelmente a gente teria que ter dado um passo atrás. Mas a gente escolheu que o usuário lançasse a forma. E fazendo essa escolha facilitou muito. A gente não teve que fazer nada diferente, porque o usuário entrava com a geometria do concreto em alto nível. Ele não entrava com uma barra, falava que aquilo lá tinha uma inércia. Não, ele entrava com uma viga chamada de V1, que tem largura de 14 e altura de 60. E estava numa cota tal, inserida num pavimento tal. Então repara que essa é exatamente a estrutura que a gente precisa. O input lá já tinha antes também, o input já era esse, agora só mudou a forma de dar ele dentro da solução, mais ou menos isso, assim. Então a gente já pedia os dados que a gente precisava para exportar. A gente não precisou fazer nenhuma adaptação, não precisou fazer algo muito diferente, exatamente. Legal. Eu tenho uma curiosidade com relação a essa parte, depois quando começa a ser BIM, pós-parceria da Autodesk, em 2006, você falou, né? E aí começa a ser um software, vamos dizer assim, 3D, e aí a gente entende que a maquete propriamente dita, né? Sempre da estrutura um pouco diferente das outras disciplinas, ela é o que a gente chama de modelo federado, que é um modelo único, né? Até porque isso envolve muito cálculo, os nós, os pontos, tudo está amarrado ali, né? Como que vê o impacto do BIM, essa é a minha pergunta, com relação ao uso do modelo de inteligência, porque até então a estrutura trabalhava ali isoladamente, fazia o seu cálculo, fazia o modelo analítico e tudo mais, e aí passa a colaborar com a arquitetura, né? Passa a trabalhar com outros agentes, né? Como que foi esse movimento dentro da TQS? É um pouco parecido com a pergunta do Jonas, mas no sentido de gerar informação. Porque até então a informação era do engenheiro. Agora começa a ser uma informação que ele tem que compartilhar. O volume do concreto, quantitativo de forma, armação, etc. Como que foi essa transição e como está sendo hoje? Tá. Bom, desde o momento que a gente começou lá em 2006 a fazer a exportação,
o nosso lançamento estrutural sempre era em 2D, tá? Naquele momento era em 2D. Só que a gente já tinha dados para saber a posição 3D de cada um dos elementos, tanto que a gente conseguiu exportar. Então, apesar do ambiente de modelagem ser 2D, nós sempre tivemos um visualizador 3D. Então, a gente visualizava em 3D, mas a modelagem em si era feita em 2D. Tá? Então, a gente já tinha os dados em 3D. Isso que é importante. A gente não precisava fazer, naquele momento, a modelagem em 3D, mas a gente precisava ter a informação em 3D para poder transmitir. Tá? Com relação à transmissão em si, acho que é muito importante entender o que precisa ser exportado, porque naquele primeiro momento, nos primórdios ali, a gente não tinha certeza de para onde ia aquilo. Então a gente foi entendendo o mercado ao longo do tempo. Imagina o seguinte, o que a gente precisa exportar, né? O que efetivamente vai ser usado? E a resposta veio com o tempo, né? Quando começou o pessoal de arquitetura a falar que precisava dos pilares, aí começou a vir, beleza, então eles precisam da geometria, né, do concreto. Ninguém está falando em modelo analítico, ninguém está falando em exportar cargas, mas era uma dúvida na época. Será que esse era o caminho, né? Ter que exportar dados de estrutura, não dos elementos modelados, né, mas dados de estrutura. E acho que com o tempo veio-se a resposta que a gente, na verdade, precisa colaborar com os outros e não com um outro profissional da mesma disciplina. Entendi. Aí já surge aquele impacto que não tinha no CAD, que é a questão de trabalhar em equipe, né? Uhum. De maneira que nem você está falando colaborativa. Porque a gente percebe que quando teve o processo de digitalização da mão para o CAD, não se discutia tanto o processo colaborativo. Pelo menos essa é a nossa análise na tecnologia. Era ainda cada um no seu quadrado, depois o cara mandava a planta. No entanto, até que tinha aquela discussão antiga de o DWG ia no model, as pranchas iam no model e a arquitetura fazia no layout, né? Uhum. Não tinha esse espírito... Tinha o espírito de toma o meu arquivo, mas não tinha o espírito de vamos trabalhar na mesma coordenada, referenciado, você muda aí, eu mudo aqui, a gente está conectado. Não tinha, acho que a palavra conexão, talvez, né? E aí agora a gente passa a ter essa necessidade. Agora não. Tem essa necessidade, é muito maior, de ter um ambiente onde todo mundo possa colaborar. Como que está sendo esses inputs hoje na TQS com relação a, como que a gente pode fazer assim, os desejos ali, né, dos usuários? Tem uma demanda maior? Essa demanda aumentou nos últimos anos? Como que é a sua percepção com relação a mercado, né, em relação ao BIM? Eu acho que por volta ali de 2016, 2017, teve um avanço muito grande da utilização de BIM, que vem crescendo cada vez mais, mas teve em algum momento ali, entre 2015 e 2020, teve um boom, né? E eu acho que o pessoal começou a enxergar e começou entender que os outros profissionais, né, as outras equipes também estavam trabalhando, porque não adianta trabalhar sozinho em BIM, né? Então começou a aparecer mais disciplinas trabalhando em BIM e começou a ter o interesse. E aí o pessoal começou a usar isso comercialmente. Então, para entregar o meu projeto em BIM, faz um preço diferenciado, porque vai ter mais informação. Isso acabou gerando ali um aspecto comercial, o que atraiu mais empresas a adotar, né? Meu concorrente faz, agora eu também faço. Então apareceu ali uma demanda adicional. E depois começou a aparecer uma demanda adicional por contrato. O pessoal contrata com o pré-requisito de que aquele projeto seja entregue em BIM. Então isso acaba tirando pessoas que não querem isso do mercado. Então cada vez mais a gente vê ali solicitações para atender todos os diversos tipos de projeto. Tem uma coisa interessante que acontece nesse caminho, que é assim, antes da integração, antes da gente precisar trabalhar de forma colaborada com os outros, a gente realmente, né, entregava os desenhos e de repente um elemento à parte era maquiado no desenho para ser entregue. A partir do momento que você entrega o seu modelo inteiro em 3D, e você, para calcular, fez ali alguma
substituição de equivalência geométrica para atender o seu cálculo, na hora de entregar, você precisa entregar a geometria fielmente a que ela vai ser construída, né? Então gerou ali um trabalho um pouco diferente de tentar ter um rigor geométrico na exportação que antes era uma maquiada e agora não é mais. Então a gente tem investido em ferramentas para criar complementações de modelo ou para criar equivalências, onde o engenheiro pode modelar de uma forma, mas a forma final daquele elemento é diferente. Então apareceu essa demanda diferente. Entendi. Aí vai adaptando essas necessidades, né? De acordo com cada escopo, né? Uma curiosidade que eu tenho, porque eu sempre defendi que a gente não tem que ter muito retrabalho. Eu defendo a integração entre os softwares, mas eu também defendo a você não ter retrabalho de ter que trabalhar com vários programas. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo na arquitetura. Na arquitetura a gente trabalha muito com... Tem muita gente que às vezes usa o SketchUp, aí vai usar um software de render, aí usa um software de Photoshop, um software de apresentação, e aí você fica com uma complexidade muito alta de gerenciamento dessa informação. A dificuldade não é a quantidade de programa, mas é que as coisas não são plugadas e você não tem esse gerenciamento. E aí a gente tem o desafio, né, hoje, de trabalhar com uma ferramenta BIM, vamos dizer, o TQS BIM ali. E aí quando eu entrego isso, igual você falou que você tem essa responsabilidade, né, esse compromisso de entregar um modelo que é fielmente o que está na forma, fielmente o que está nos desenhos técnicos, eu tenho que também saber, além de conversar com os projetistas, eu tenho uma expectativa do outro lado, que é o que a gente chama de usos do BIM, né? Então, e dentro disso, eu sempre entendi, poxa, o engenheiro já faz o cálculo, eu já tenho as informações atreladas, tá tudo ali. Não sabia dessa necessidade de todas essas adaptações. Mas quantos % hoje ele tem de esforço, essa é uma curiosidade, dessas adaptações para uma exportação de um IFC, por exemplo, ou uma entrega de um modelo? Porque quando a gente fala de, você vai cobrar mais, mas esse cobrar mais, poxa, eu já estou comprando o projeto, entende? Para mim não faz muito sentido ele cobrar mais porque está usando o BIM. Eu sempre discuti isso. Faz sentido se ele está agregando mais valor. Isso aí valor não se discute, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Bom, acho que aí o mercado que acaba prevalecendo nisso, né? A gente, no mundo ideal, acredita que quanto mais informações você entregar, você está ajudando o próximo, né? Mas o pessoal aqui no Brasil, pelo menos, muitos enxergam dessa forma. Estou fazendo diferente, então eu tenho um know-how diferente do meu concorrente, eu vou acabar cobrando mais. Com relação à porcentagem de trabalho, eu acho que não é tanto assim, tá? Porque você acaba entregando tudo o que você entregava, o seu modelo está pronto e tem algumas adaptações. Se você for pegar o tempo de processamento, o tempo que você perde ali, perde não, né? Que você investe ali para definir as armaduras, estudar o modelo estrutural, fazer uma adaptação é quase nada, né? Para poder entregar o modelo 3D. Entendi, não. É porque justamente a gente sabe que esse pode ser um dos desafios. E quando alguém me pergunta na arquitetura, eu consigo falar com plenitude, porque tá tendo mais responsabilidade, tem a compatibilização, tem o quantitativo, o cara tá tendo um compromisso maior que ele não tinha antes. Aí tudo bem, tem mais responsabilidades, logo ele consegue receber a mais. Tem uma pergunta para fazer aqui para Adriano. Adriano, fala um pouquinho pra gente. Eu entrei aqui no site da TQS, tem algumas versões, né? Tem os plugins, tem a avaliação gratuita, tem uma opção também de estudante. Comenta um pouquinho pra gente a versão de estudante, quais são as limitações, o que o cara tem que mandar lá um e-mail para TQS com um RA, ele tem que ser engenheiro, pode ser estudante de arquitetura que também queira estudar a estrutura, se especializar. Conta um pouquinho pra gente da parte do estudante. Tá legal. Bom, primeiro plugins, né? Os plugins são gratuitos, mas eles acabam não fazendo o projeto, né? Os plugins são para instalar, por exemplo, no Revit ou no Tekla, para transformar a informação que veio do TQS para o Revit e vice-versa. E acaba que quem instala o plugin é quem vai receber no outro programa. Então, a gente não tem interesse comercial nessa parte. Com relação às nossas versões comerciais, a gente tem diversas versões. Então, a gente separa ali as nossas
os nossos pacotes, né? A gente separa os nossos pacotes em porte da edificação. Então, uma edificação de até 3 pisos tem ali um pacote específico, né? Mais acessível. Depois, aumentando a quantidade de pavimentos e número de elementos, a gente vai tendo as nossas versões mais completas até o TQS pleno. A gente tem modalidade de assinatura, que dá para fazer pelo site. Então, pelo site você consegue consultar o valor de cada um desses pacotes e você consegue fazer online ali a alocação do sistema e já começar a usar pouco tempo depois de fazer a alocação. A alocação é um valor mensal, né? Bem mais acessível do que a compra perpétua. E ela é escalonável, né? Então imagina que você tem um escritório ali com poucas pessoas e de repente você precisa de uma demanda maior para fazer um projeto específico. Você poderia alugar mais algumas e depois devolver. Tá? E a gente tem a modalidade perpétua, né? Que dá para conferir também e que aí a gente recomenda, dependendo do pacote em si, principalmente dos maiores, que entrem em contato com o nosso setor comercial para uma proposta, para uma negociação diretamente com o setor comercial. Fora isso, a gente tem uma versão de treinamento, que é uma versão livre do TQS, mais restrita, que seria ali para um porte de residência, que ela não tem custo algum e dá para testar o programa ou para fazer uma residência pequena. E a gente tem a versão estudante. Para ter mais informações e adquirir a versão estudante, eu recomendo que entrem em contato com o nosso setor comercial. Posso deixar o link para vocês, de repente, colocarem ali embaixo nesse momento. E verificar lá, tem uma série de informações ali, né, de cadastro que precisam ser entregues para poder usar essa versão. As versões, né, a gente tem famílias, né, de pacotes. Então, uma versão comercial, ela não é compatível com uma versão de estudante, para evitar que um estudante faça projeto. Então, na nossa versão educacional, que a gente chama, voltada para quem vai usar na escola, ela vai gerar os desenhos com tarjas de não executar, né, que é para estudo. Então, a gente tem ali uma restrição em relação a isso. O estudo é para estudo e profissional é para profissional e não se mistura, né? Você não vai continuar o projeto de uma na outra. Tá. Ah, legal. Até eu queria te perguntar, Adriano, a gente estava conversando um pouco antes ali e acho que seria legal de trazer para o podcast sobre o TQS está sempre evoluindo aí tanto para interoperabilidade ali no BIM, eu estava tirando uma dúvida com você sobre furação de viga, né? E aí você comentou comigo que hoje vocês já conseguem, né, identificar o objeto, por exemplo, do duto para fazer o markup, né, pela solução, e que está tendo até uma discussão de padronização. Se você puder contar um pouco disso daí, de como que está sendo essa parte, que hoje já tem a furação, como que vai ser essa adaptação depois que sair um guia ou algo do tipo para o mercado saber como fazer a furação nos projetos. Tá, é uma questão interessante porque a gente sempre teve o interesse de atender essa questão para o nosso cliente e sempre teve muita dificuldade. Porque o que acontece, né? Qual que é o cenário do cliente, do engenheiro projetista? Ele entrega o projeto e aí a obra começa e aí de repente chega ali quase que no começo ali da obra, se já não começou, um projeto de furações, ele vai ter que abrir os elementos estruturais e entregar, né, de quarta para sexta os desenhos revisados. Então, como que a gente pode ajudar o nosso cliente projetista nesse sentido? A gente precisa trazer para o projetista o mais rápido possível as informações de furação para ele poder refazer o reforço ou o recálculo das armaduras que precisam ser alteradas. Mas a gente teve muita dificuldade de atender isso daí por falta de padronização. Então, você imagina o seguinte, né? A gente tem diversos escritórios diferentes, cada um quer representar o furo ou o tubo de uma forma diferente,
e a gente tem uma dificuldade de fazer a leitura é complexa. A gente precisa ter um formato centralizado para conseguir ler. A gente não consegue comportar uma leitura para cada cliente. Né? Então, por falta de padronização, a gente, num primeiro momento, criou uma solução mais direta. O que a gente tem certeza que a gente tem? Os tubos. Então, a gente hoje no TQS permite a importação de tubos, tanto via IFC, tanto via plugin. Então, você importa os tubos dentro do TQS. Dentro do TQS, você tem uma tabela de folgas para cada família de tubos. Aí você executa um comando de verificação de colisões e vai ali graficamente, visualmente, a câmera vai posicionando você em cada um dos furos. Você vai interativamente aceitando ou alterando manualmente o furo, né? Mas na maioria das vezes é mais um processo. Você acaba transformando aquele trabalho inicial que era árduo de interpretar e trazer para o seu projeto todos aqueles markups em DWG difíceis de ler para um trabalho de verificação, né? O programa faz quase que automaticamente, a menos das suas interferências. Então você vai ali interativamente abrindo os furos. Para o futuro, o que o pessoal tem feito? Tem tentado padronizar não mais os tubos. Claro, vão continuar trabalhando com tubos quem quiser, mas estão definindo uma padronização para criar os markups em si, que aí já vem com o volume necessário para aquele tubo ser posicionado ali, e aí pode facilitar ainda mais esse processo. Legal. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia perguntar, com relação a essa parte, quando a gente fala de compatibilização, porque essa parte é sempre uma complexidade, é uma dor. A gente já fez até um podcast pessoal da ConstruFlow também, falando sobre compatibilização. E a gente se vê cada dia mais que precisa ter um CDE, e aí tem que subir no CDE, aí tem que publicar, fazer download. Tal. Tem toda uma complexidade que a gente sabe quem está no BIM, que envolve quando a gente trabalha com projeto. E aí, claro, sempre eu acho que eu defendo a ideia que tudo tem que sair do programa, né? Então esse negócio de ficar traduzindo para um programa e para outro programa, eu sempre vou falar que não é saudável. A gente mesmo já discutiu isso várias vezes, até com programas tradicionais, que a gente tem que cortar porque evita o retrabalho interno. Dentro disso, quando a gente fala de documentação, que é o grande, acho que é um desafio, eu diria, para todo mundo que trabalha com BIM, né? A gente fala que 80% do esforço deveria estar em modelo e gerenciar informações, e 20% deveria ser a extração disso, porque ainda vai prancha para obra, ainda vai ser folha e papel que vai para a obra, até isso ser digitalizado um dia. Como que hoje isso é lidado no TQS? Essa questão de documentação, né? O que é gerado em documentos do TQS? E porque quando a gente fala de BIM, a gente fala de modelo digital, tudo bem, isso aí eu acho que já falou, tem os plugins, tem a exportação, depois a gente pode colocar aqui alguns links para o pessoal poder visualizar, né? Mas o que hoje é gerado de documentação? O que o engenheiro entrega como produto hoje? Tá, então o que a gente entrega? A gente faz o processamento, faz todos os cálculos da estrutura, define quais armaduras vão entrar, e isso, como o cálculo foi feito, não é o entregável. O entregável é o que finalmente você definiu de geometria e armação. Tá? Isso tem os desenhos que até hoje são usados em obra, né? Os manuais de montagem 2D de armadura, né? Os desenhos clássicos de armação de viga e pilar, né? Com aqueles esquemas 2D tradicionais. Isso a gente gera PDFs, então hoje se dispensa entregar outros formatos, né, de representação 2D. Então a gente tem ali os PDFs de cada planta estrutural, de cada conjunto de desenhos ali, e a gente entrega o modelo, né, em 3D, em modelo BIM, que pode ser IFC ou pode ser um TQR, né, para plugin. E dentro desse modelo vai a geometria, vai atributos, tipo FCK, né, largura, altura de elementos retangulares, né, elementos, dimensões características, e importante também que vai taxa de armadura. Então, por exemplo, se você clicar numa viga, você tem a taxa de armadura. Tendo o volume da viga, você tem ali o peso de aço.
E tem até essa taxa, o peso de armadura separada por bitola como atributo. Né? Por que por atributo e não a armação em si? Eu acredito que atualmente exportar armação é pesado. A gente tem a opção de exportar armação, mas num edifício de médio porte acaba sendo até inviável pelo peso que o modelo vai ter e pela falta de importância de barra a barra para as outras disciplinas que vão, né, usar isso daí também para obra, né? Ver a armadura ali em 3D para obra não está tão padronizado quanto aquele desenho, né, que tem as regras e a precisão necessária para ser executado. Entendi. Na verdade, não tem a necessidade, né? A gente sempre fala de que é o tal LOD, né? Que você não precisa ter um nível de detalhe ultra realista ali, né? Até porque a responsabilidade é do engenheiro entregar o projeto, os cálculos, né? toda a parte civil, ele tem que se responsabilizar pelo que ele está fazendo. Acho que, convenhamos, acho que isso não tem o que se discutir. Com relação quando eu falo dos entregáveis, né? Que a gente fala desenho de armação, planta, corte e elevação, eu diria memoriais, uma coisa que hoje agrega muito valor no BIM, que eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais procura, né, Jonas? É a compatibilização, né, que eu acho que eu diria que é o primeiro pilar. E o segundo seria a questão de quantificação. Né? Então, nessa parte de quantificação a gente consegue extrair todos os quantitativos dentro do próprio TQS, ou preciso usar um Revit, ou preciso usar alguma outra ferramenta? Volume, essas coisas. Dentro do ambiente da estrutura, o TQS é autossuficiente ali. Então a gente tem extração de volumetria de concreto, peso de aço por elemento, por pavimento. Então a gente tem toda essa informação segmentada ali. Área de forma também. Área de forma, extrair. Perfeito. Área de forma conseguimos extrair. Né? E tudo isso entregue é um entregável em Excel? Como que hoje todo engenheiro entrega isso, não entrega isso? Você sabe me dizer mais ou menos como o pessoal está trabalhando com isso hoje? Eu não sei te dizer, eles entregam de alguma forma. A gente entrega uma listagem com isso, mas o que eu não sei é se eles entregam diretamente essa listagem ou se eles, muito provavelmente, devem colocar num documento timbrado da empresa, fazer um trabalho por cima ali antes de entregar. Mas na ferramenta ela sai uma tabela ali, ele consegue segmentar tudo. Exato. Porque se a gente parar para pensar, basicamente tudo isso é BIM e não precisa ter que ficar exportando para o Revit ou qualquer outro programa. Sim. Eu não vejo essa necessidade olhando hoje. Se você tem essa garantia, até que é melhor que saiu direto do próprio software do que você ter que fazer esse Frankenstein de abrir num outro programa, fazer uma tradução e tudo mais, sendo que já está todo entregável lá, entendeu? A documentação está lá. Acho que de fato que para quem vai usar é o IFC, o modelo 3D, né? E aí a pessoa pode importar via plugin, igual você comentou, porque aí ele quer dar um uso para aquilo, ele quer utilizar aquilo no dia, mas tudo que ele precisa é autossuficiente, pelo que eu entendi, tá no TQS, né? Pode ser entregue de alguma outra forma, mas eu já vi clientes, inclusive, fazendo uma solução interessante, né? Que é anexar os documentos ao modelo, né? Por exemplo, eu já vi uma solução que foi um dos parâmetros de vigas é um link, né, pro modelo cadastrado na nuvem. E aí a pessoa clica no link do atributo e acessa um quantitativo, sei lá, uma informação que não é exportada em si, né? Mas que complementa o modelo e acabou ficando anexada. Sim. Se ele tiver com um visualizador ali, sei lá, na obra, se ele clicar naquele objeto, vai ter as propriedades, vai ter um link em uma das propriedades que ele vai conseguir acessar o manual ou a montagem daquele objeto, né? Exatamente. E aí eu também tenho uma outra curiosidade que está com relação à parte de interoperabilidade. Para quem está escutando o podcast, interoperabilidade é quando a gente tem a comunicação entre os softwares. Então, por exemplo, como que hoje funciona esse input? Vocês trabalham com o IFC, porque cada dia mais o 3D está no mundo da arquitetura. E a arquitetura concebe o projeto inicialmente, e aí ela tem que passar esse bastão para o TQS. Qual é o melhor formato? Acho que essa é a pergunta, né? O cara fazer um DWG, manda o DWG, mandar o IFC, mandar um TQR, uma exportação do Revit que é com um plugin para o TQS. Qual é o melhor formato na sua opinião? Bom, eu acho que o melhor formato é
o formato que não é o desenho 2D, né? Porque a gente já tem a informação 3D na arquitetura. Se ela puder ser enviada, é melhor. Então, hoje a gente consegue ler o projeto de arquitetura em 3D, em IFC ou transferido via plugin. E quando a gente importa no TQS, a gente já consegue ver a arquitetura inteirinha ali. Então, de certa forma, a gente já vai colocando a viga, já vai vendo se a viga interferiu com a altura da janela. Já tem a informação ali, fica mais difícil de errar, né? Porque se você errar, você está vendo que está errado na hora que você está inserindo o elemento. Então traz muito mais informação já traduzida, né? Mas isso tanto o IFC quanto o plugin do TQS que exporta para o TQS, né? Para o TQS. E aí em TQS você faz o lançamento hoje em 3D, então você vai vendo tudo, vai vendo a arquitetura e a estrutura junto. Poxa, então basicamente pro arquiteto que está escutando aí é assim, concebe no Revit ou no ArchiCAD, no software que ele usa SketchUp, algum programa que ele está usando o BIM. Uhum. E o melhor do que ele ficar mandando desenho, né? Por que eu tô querendo dizer? Tem muita gente usando as ferramentas e dá o CAD. Uhum. Os entregáveis continuam sendo CAD, PDF entre projetistas. E aí eu sempre falo, cara, porque você tem um esforço também gigante para fazer a documentação, você tem que limpar, o cara tem que fazer uma série de coisas para mandar, sendo que se ele mandasse um IFC, porque tem não sei, pelo menos a forma como o engenheiro possa ter aprendido na faculdade. E como o TQS, eu considero um software jovem, porque, assim, é a forma como você aprende a estrutura também. Porque eles sempre importaram a arquitetura. Eu digo assim, sempre teve um input da arquitetura, ou o engenheiro civil mesmo está concebendo a casa, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, na sua grande maioria que está vindo da arquitetura. Então, na verdade, a linguagem hoje não deveria ser mandar mais desenhos. Deveria ser mandar modelos. Você sabe se tem cases hoje de clientes de vocês, profissionais, que trabalham 100% num fluxo de modelos? Não vou nem falar BIM. No fluxo onde eles, eu começo importando a arquitetura em BIM, ou em FC, ou algum formato 3D, e eu vou começar a fazer meu lançamento. É porque, assim, eu não vejo muito isso como prática. Vejo muito ainda essa questão de, não sei, eu acho que tem algumas objeções e mitos, tipo o cara falando, não tem precisão, mas isso, eu vejo um monte de desculpas. Mas como eu não sou um especialista em TQS, eu não tenho uma opinião para poder falar sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Se tem relatos, o pessoal está usando desde o anteprojeto o modelo integrado da arquitetura com a estrutura. Você consegue falar um pouquinho disso? Tem sim, tem relatos de projetos que deram bem certos. O que eu acabo vendo que está um pouco, talvez, atrasado ali no mercado é a cadeia inteira num projeto maior está 100% transferindo o modelo. Então, de repente, tem lá estrutura e arquitetura transferindo o modelo, mas aí o cara de instalações está mandando DWG. Aí quebra um pouco, né? Isso é um negócio meio chato. Não estou criticando, eu só dei um exemplo, né? De repente uma outra disciplina ali que... Não, você tem um vício de mercado, tem né? Tem um vício de mercado. É difícil ver um projeto 100% de todas as disciplinas trabalhando com modelo, mas, claro, tem casos e a gente tem... depois, inclusive, a gente vê em eventos ali o pessoal ganhando prêmio de... qualidade e tal, então porque para mim é tão natural, não sei se para vocês também é tão natural, de que a arquitetura e estrutura deveria ser o mínimo tudo integrado, né? Tipo, o cara tá fazendo arquitetura, toma aqui o IFC, importa. Só que no dia a dia, a gente conversando com muitos escritórios, não, mas o IFC, o grafismo fica ruim aqui no meu Revit, um exemplo, tá? Aí o cara acaba tendo que fazer todo esse mecanismo de exportar o TQS, traduzir os elementos, tem um esforço tremendo, aí ele importa pro projeto do cara, aí o projeto já mudou lá. Então, de novo, aquela questão de não estar tudo conectado, né? Então, por isso que eu perguntei, porque para mim deveria ser algo muito, sei lá, óbvio, né? Que deveria ser assim, mas eu tô vendo que tá tendo alguns vícios de mercado, até mesmo com algumas ferramentas dessa coisa CAD-BIM, sabe? Que a gente acha isso muito prejudicial. Tipo, é como se você andar de bicicleta de rodinha, mas tem cara que vai ficar a vida inteira andando de bicicleta de rodinha. E a gente fica o tempo todo
discutindo se tem formatos, sabe? Que o pessoal se acomoda também um pouquinho, né? Enquanto o meu cliente não pedir, eu vou assim. Então tem essa questão. Não, senão eu vou cobrar 5, 4 vezes mais para não fazer, entendeu? Sim, então sim. Tem essas coisas, né? Do mercado, e a gente defende muito que tudo deveria funcionar em volta do modelo. E a última coisa que deveria ser discutida é documento. No final você emite. No final você emite, né? Então, só que ainda a gente está falando de prefeitura, está falando de uma série de coisas ainda que utilizam todas essas bases, né? E a gente sabe que tem uma questão cultural também que é complexo de lidar. Sim. Mas, pelo menos para mim, a arquitetura e estrutura deveria ser o básico que deveria estar no BIM desde sempre. Então, quando a gente conversa com empresas que já estão usando BIM em estrutura, a gente já vê que já usa TQS ou já usa algum software similar, mas na sua grande maioria, eu diria que sempre é TQS, né? Sim. É bem raro achar alguém que... não é igual na arquitetura. Tem gente ainda que desenha à mão, ou tem gente que tá no AutoCAD, né? A gente vê bastante gente que já usa softwares de cálculo porque precisa de produtividade e segurança. Basicamente eu acredito até que a adesão do TQS ela é bem antes. Eles já tinham um modelo 3D sem antes estar tendo que fazer processos BIMs, né? Já tinha ali essa necessidade. Né? Eles já faziam, já utilizavam a ferramenta que como você já tinha comentado, né? Vocês já tinham uma visualização do 3D e às vezes as outras disciplinas ainda não tinha. Depois teve essa adequação ao processo de comunicação ser BIM, né? Mas eu acho que já o mercado de estrutura de concretos, principalmente, e já utilizava, né, esse tipo de modelo antes de outras disciplinas estar conseguindo fazer isso com tranquilidade. E agora eu acho que nem ele comentou, com essa questão de você desenhar um duto lá no software BIM, seja o K-Builder, ou o Revit, ou qualquer outro programa, e ele está classificado, você importar e fazer a furação, teoricamente a gente evita aquele trabalho de exportar um desenho 2D, onde está a marcação, né? Então eu acho que ainda vai ter esse vício do mercado por uma questão de projetos em andamento e pessoas que ainda têm um grau de maturidade. Mas eu acho que é muito importante fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, e empresas também como a de vocês, está divulgando sempre e fomentando, porque ainda mais agora é o momento, né? O pessoal está muito empolgado com o BIM, está vendo muitos benefícios, mas é um esforço grande para chegar nesse resultado, né? A gente tem também barreiras tecnológicas, né? Sim. De quais máquinas. Eu até entrei aqui para ver qual que era a especificação que vocês recomendavam. Eu vi que estava lá i5, 4 GB de RAM, ou seja, não é algo... Não é um limitador para o uso da ferramenta hoje. Não deveria, né? Aí eu acho que agora o ponto, Adriano, a gente está chegando no final ali do podcast, queria que você falasse um pouquinho assim, qual sacada, qual dica você daria para quem está escutando, o jovem padawan ali, a gente brinca de engenharia e arquitetura, que gostaria de trabalhar com BIM em estrutura, né? O que você recomendaria? Que skills, né? Que habilidades, que conhecimentos ele deveria ter para ele poder utilizar, por exemplo, o TQS de uma maneira plena ali? Sim, claro. Bom, eu acho que a pessoa precisa ali estar sempre com a cabeça aberta, né? Para não se prender num vício, né? A pessoa tem que... Eu acredito que, ainda mais num mundo como esse, que tudo vem mudando rapidamente, a pessoa tem que estar ali apta a testar coisas novas, aparece ali um assunto novo, dá uma olhada no que é, né? Se acostuma com a nomenclatura, testa ali a modelagem em 3D, entende como funciona, né? Entende um pouco como o programa trabalha em si para fazer a modelagem 3D, como um sólido precisa estar definido ali para ele ser entendido corretamente pelo programa. Enfim, a pessoa acho que precisa ser curiosa, né? Poder tatear as novas tecnologias e tentar aplicar no seu dia a dia de pouquinho em pouquinho, né? Você vai tomando mais conhecimento, mas se não tentar, não vai sair do lugar. Legal, né? A gente sempre pergunta, porque todo podcast, acho que se fosse colocar no top 5 aí, curiosidade, né? Curiosidade. Ela sempre tá ali no top 5 de todo mundo. E você, Jonas, o que você acha? Não, eu acho que foi muito legal. Uma coisa que o Adriano falou que é interessante a pessoa vamos dizer assim, fuçar ali, né? Saber como que tá trabalhando a ferramenta, né?
Até porque o importante a gente sempre frisar, né? Um software como o TQS, ele faz o cálculo estrutural, mas necessita que a pessoa que esteja sentada utilizando a ferramenta tenha o conhecimento, saiba da norma. Hoje é uma solução que atende a norma a 6118, né, que é a norma de concreto. Isso até é um grande diferencial, porque existem muitas soluções de cálculo, né, do mercado estrangeiras, mas, por exemplo, elas muitas vezes não estão adaptadas à norma brasileira, né? E as pessoas acabam utilizando ferramentas seguindo um tutorial no YouTube, que ele vê lá uns valores, ele clica e vai saber o que ele está imputando lá. Ele não sabe, na verdade, né? É importante que a pessoa saiba pegar uma ferramenta como o TQS e aprender o que ele está colocando de parâmetro, o que ele está respaldado pela norma que ele está trabalhando, né? E acho gostei muito da conversa, de conhecer essa trajetória do TQS, do Adriano também contar um pouco da trajetória de como que um engenheiro civil foi trabalhar ali com programação e da gente poder ter contato, né, com uma solução que está no mercado há tanto tempo e que conseguiu se adaptar a essa realidade do BIM e vem conseguindo contribuir, né, pro mercado e avançando, sanando uma disciplina, né, que é a disciplina de estrutura, que é vital para um processo de projetos, que a gente entregue prédios com qualidade e que o fluxo BIM continue acontecendo da maneira ideal, né? E eu acho que um ponto muito importante aqui que eu notei é assim, trajetória, né? A jornada da TQS não foi 5 dias, né? Não foi 5 anos. Né? Desde que ano que a gente falou aqui? Desde... A TQS tá aqui desde o começo da década de 80, final da década de 70. Tá. Ou seja, desde a época que surgiu o computador, vamos dizer assim, né? E também fundado por um engenheiro e tudo mais. Então, acho que tem muito essa questão de... É legal trazer um exemplo brasileiro, um case brasileiro, para mostrar que sim, a gente consegue ter tecnologia aqui no Brasil. Acho que, como bom patriota, eu também acredito que a gente consegue trazer essas possibilidades, vamos dizer assim, inovação. E também trazer mais opções para o mercado, além dessas que tem internacionais, né? Então, tornando o mercado mais competitivo. Essas ferramentas que vocês comentaram de aluguel, eu vi lá, o preço são bem acessíveis comparado a um valor que custa, um projeto, o custo de uma vida, que é o cálculo estrutural, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande. E ter a ferramenta como aliada nesse caminho, que é o que a gente sempre fala, né? A ferramenta, ela é... O engenheiro, ele vai usar ali para ele pensar, usar a ferramenta a favor dele, e não a ferramenta que vai fazer tudo por ele, né? Então, acho que é interessantíssimo ter esse case, e obrigado aí para vocês terem vindo aqui, ter compartilhado esse bate-papo aí com a gente sobre a parte da jornada estrutural, eu diria, no mundo digital da engenharia. Legal, eu que agradeço aí, foi bem bacana o papo. Espero ali que esclareça bastantes dúvidas do pessoal que está ouvindo. Então tá bom. Jonas? Bom, pessoal, quem quiser aí pode se inscrever no sininho, pode deixar o seu like e agradecer novamente ao Adriano. E aí agora o Júlio tem que fazer o seu jargão aí, né? Pessoal, então não esqueça de dar aquele like, compartilhar com algum colega de profissão que eu tenho certeza que pode levar ele para um próximo nível. E também nos acompanhe no Spotify, no Deezer e no Apple Music. Valeu. Obrigado. Valeu.